Rogério, tudo bem? Boa noite. Mariana Dionísio, da RBS TV. Eu queria que tu analisasse esse jogo e falasse do ímpeto da equipe de empatar no Sim. final do jogo, né? Um jogo que estava perdendo de 2-0, o ímpeto de buscar esse empate com um pouco de gosto de vitória, talvez. Eu acho que o objetivo era vencer o jogo hoje, acho que tinha que aproveitar a própria pressão que o Inter estava trazendo para si, diante da circunstância que se apresenta o campeonato. Mas a gente sofre gol muito fácil. Você vê que as duas primeiras finalizações foram um gol anulado e um gol legítimo, um gol que valeu. Então, assim, ainda a gente tem um pouco de fragilidade nesse tipo de disputa, mas eu acho que de se ressaltar também, não desistir até o fim do jogo. Mesmo cansado, Everton ainda sem condições físicas ideais, William já cansado, mas a própria entrada do Thiago acho que deu um ânimo novo para o time. O Iago ofensivamente também chegou ao fundo, Jean não desistiu hoje, enfim. Acho que o fato da gente lutar até o final faz uma avaliação relativamente boa desse ponto, que hoje a gente pode não dar tanto valor, mas ao final do campeonato ele pode ser fundamental para os nossos objetivos. Claro que o ideal era vencer, mas não fizemos um primeiro tempo tão bom, o segundo já... Aliás, o final do primeiro tempo foi bom, e a parte do meio para frente do segundo tempo também nós fizemos um bom jogo. Então, lamento não ter vencido, mas a gente fica feliz por levar esse ponto. Rogério, na minha avaliação, começou até bem os 5, 10 primeiros minutos, depois começam erros de saída, erros de passes que geram as chances do Inter e os gols, consequentemente, tanto no primeiro quanto aquele logo no início do segundo tempo. Mas a forma com a qual terminou seria a forma que você gostaria que o time tivesse jogado o jogo todo, com aquele ímpeto, com aquela vontade, e pressionando o adversário, empurrando o adversário para trás, e no final ainda teve o azar, né? Com a gente, bate nas traves, não entra. Com esse cara volta e o cara finaliza. Mas dá para dizer que dá para tirar uma lição positiva mesmo desse 2-2? Eu acho que nós jogamos melhor fora de casa nos dois jogos do que nos outros que nós jogávamos. Mas concordo contigo. O que ofereceu bastante condição ao Inter foi os erros de passe precipitado. Ali teve o Juba dar um passe de costas, né? Uma letra. É um menino que faz sempre a diferença positivamente para nós, e achei que ele estava um pouco cansado já no dia de hoje. Ele joga quase todas as partidas. Se a gente tivesse se caprichar aqui, você tenta sempre dar mais força. Quando você dá mais força, você não tem um Caio Alexandre, um Everton. Você ganha de um lado e perde um pouquinho do outro, né? Mas eu volto a ressaltar, para mim, o que fica de positivo é o fato de não desistir. No minuto, sei lá, 93, 94, ali a gente vai, faz o gol. Repito, o ponto ele pode ser importante. Não era o ideal, mas pode ser importante. Mas acredito que as maiores chances do Inter foram em saída de jogo nossa, em passes errados, passes relativamente fáceis até errados. A perda da segunda bola quase todas as vezes no primeiro tempo, nós não competimos pela segunda. Na marcação, o próprio Vitinho levou uma certa vantagem sobre o Juba hoje nas primeiras bolas que ele foi. Então, assim, o Inter também tem mérito, tem os jogadores, tem o Carboneiro e o Vitinho, que são jogadores, né? Borré competiu bastante também, o Alan faz diferença na parte técnica. Mas no final, eu acho que até pela pressão, pelo gol feito, a gente conseguiu empurrar o Inter, né, para dentro da sua área e teve as oportunidades para virar. Aliás, teve as oportunidades para abrir o placar também. Nós também tivemos os lances que o Pulga chega à frente do gol, ele está em melhor posição do que o primeiro gol do Vitinho, que é uma diagonal que ele bate, né? Então, acho que faltou um pouco isso, né? Nos momentos que nós tivemos as oportunidades, assim como contra o Atlético, nós tivemos as chances antes do primeiro gol, mas nós não conseguimos concluir tão bem como o Atlético concluiu. Hoje o Inter concluiu bem as oportunidades que teve, nós tivemos as chances no primeiro tempo, não fizemos tão bom primeiro tempo, mas poderíamos ter feito o gol no primeiro tempo. Vamos agora dar uma folga, que eles vêm de dias seguidos jogando e viajando, a gente está fora de casa faz 6 dias, e depois vamos começar a preparação para 2 jogos importantíssimos dentro de casa contra a Fortaleza e contra o Vasco. Acho que vão ser jogos difíceis, os times lá de trás, alguns ganhando e entrando no jogo. E aí, mesmo que você jogue contra times que estão na parte de baixo da tabela momentaneamente, se tornam jogos bem difíceis. Ceni, boa noite. Você falou na primeira resposta sobre uma fragilidade, uma facilidade do Bahia de sofrer gols. O primeiro gol sai em um lance até parecido com o que sofreu no São Paulo, que recebe no meio da área, com certo espaço, o jogador adversário, consegue a finalização e faz o gol.
11ª partida também como visitante, o Bahia sofrendo gol. Ao que você atribui essa facilidade do Bahia em sofrer gols? Ou quantidade de gols que o Bahia vem sofrendo? O primeiro gol é simples, nós saímos jogando. O gol anulado, por exemplo, o Eric recebe nas costas da linha de marcação e o Eric arrisca um passe quando ele podia conduzir a bola e levar bem mais adiante e depois escolher o passe, fazer com que o jogador viesse marcá-lo, né? E nós erramos. Agora, todo mundo sofre gol, gente. É difícil você conseguir resultados para todo mundo. Você vê que a campanha do Bahia é relativamente ruim fora de casa. E o Bahia está no meio da tabela de resultados. Se você for olhar hoje, o Bahia deve ser 11º? 11º. Né? Agora, a única coisa que eu posso dizer para você é que nós jogamos de melhor maneira, tanto contra o Atlético, até não ter o jogador expulso, e hoje, do que nós vínhamos jogando em outros jogos. A gente competiu muito mais. Agora, você tem que, eu acho que mais até do que a fragilidade defensiva, é a perda de oportunidades quando você tem a mesma oportunidade com o adversário tem feito gols na gente. E nós temos as oportunidades e não estamos conseguindo ainda colocar essa bola para dentro. Era justamente isso que eu ia falar, Rogério. Boa noite. Com relação a isso, desse aproveitamento contra o São Paulo, o lance do Jean Lucas, cara a cara, contra o Atlético Mineiro, o Thiago e hoje o Pulga, né? Como corrigir isso, Rogério? Primeiro é treinamento, lógico, o trabalho de finalização, a frieza do jogador. Alguns têm a facilidade do drible, velocidade, outros têm uma finalização um pouco melhor. Você vê que quando ela cai no William, a bola tem entrado mais. O Thiago, os 9 têm feito mais gols com facilidade. Mas é o que eu digo para vocês. Hoje, se você analisar as 3 oportunidades que você cita nos 3 jogos, elas são mais viáveis de gol do que o gol do Vitinho. Mas aí é o mérito do cara que finaliza, da finalização que faz, ou do goleiro adversário, enfim, em defender. Mas as oportunidades vêm sendo criadas. Eu acho que a gente tem que aproveitar melhor. Jogos fora de casa, é normal que o adversário te domine um pouco mais, tenha mais oportunidades de gol. É assim praticamente na Fonte Nova, é assim também quando a gente faz. Só que nós estamos tendo oportunidades, claro. Você citou a do Jean contra o São Paulo, é 1 contra 1 dentro da área. A do Pulga hoje é 1 contra 1 contra o goleiro dentro da área. A do Thiago, é ele e o goleiro. Então, assim, nós temos que tentar ter mais frieza, finalizar um pouco melhor e sair à frente no placar quando a gente tem as oportunidades. Boa noite, Rogério. David Rodrigues, da Rádio Estação Web. O Bahia, principalmente depois do segundo gol, 2-0 para o Internacional, reagiu de forma rápida. O que tu atribui essa reação de conseguir o 2-1, depois o 2-2, na parte tática e nas lideranças de equipe? Tanto que o Bahia teve a oportunidade, inclusive, de fazer o 3-2, a bola batendo nas duas traves. Nós mudamos um pouco a maneira de jogar. Eu acho que hoje o Juba ele vem de muitos minutos consecutivos e hoje fez uma partida abaixo do que ele pode render. Quando a gente sofre o gol, o Iago já entra dando largura do outro lado, o Pulga vem para fazer um segundo atacante mais próximo do William, o William baixa mais para flutuar e aí o Ademir fica aberto de um lado com o Iago do outro. Eu acho que a gente consegue dar mais peso na área e consequentemente fazer o gol. Depois a entrada do Everton também ajuda bastante, né? É que você nota que eu não lembro com quantos minutos ele entrou, mas acho que uns 15 por aí, não sei, do segundo tempo, né? Ele nos acréscimos, ele já estava cansando um pouco na hora de voltar. Ele precisa, essa semana vai ser muito importante para ele, para o Caio, para voltar. Mas eu acho que a gente deu peso na área, depois tirou o Ademir por cansaço. No jogo lá, agora recente do Inter, lá na Bahia, o Ademir levou muita vantagem sobre o Benabé. E hoje o duelo foi muito mais parelho. O Ademir leva vantagem no primeiro gol, mas durante o jogo todo o Benabé marcou muito melhor o Ademir do que foi no jogo lá. Então acho que a gente não teve tanta felicidade no 1 contra 1 hoje por fora, mas quando pesou mais a área, depois entra Cauli para fazer com o William, Thiago, já com o Ademir cansado, vem para o lado de fora, Iago do outro lado, pesa 2 na área, com o Jean Lucas, com o Everton tentando chegar. Nós fizemos dentro do que a gente tinha de ofensividade, né? O Cauli nem é um atacante, mas é o cara que mais se aproxima de um atacante que a gente tinha no banco. Eu acho que nós conseguimos controlar melhor o jogo, né? Entra Cauli, entra Everton, fica um time mais técnico com menos força, mas como a gente já estava instalado no campo do Inter nesse momento, eu acho que trouxe uma relativa vantagem para a gente. Boa noite, Rogério. Vitor Bassotto, da Rádio Antena Mix. Eu gostaria de saber
sobre a entrada do Thiago, né? Um jogador que entrou com bastante intensidade, e buscou o gol, inclusive foi premiado ali fazendo o gol de empate. Qual a importância que esse jogador tem para o restante da temporada? Um jogador que vem entrando, né, no time do Bahia. E sobre a motivação para os próximos jogos, nesse resultado, né? Que o próximo jogo, o Bahia tem um clássico nordestino, né? Contra o Fortaleza. Esse resultado de empate, de qual pontos positivos que tu tira desse empate justamente para o clássico contra o Fortaleza? Eu acho Obrigado. Que o ponto positivo é você, dentro da circunstância, faltando 3, 4 minutos para acabar o jogo, ele passa a te trazer psicologicamente algo de bom, né? Para a gente dar sequência. Eu falo, 53 pontos foi a nossa campanha do ano passado. Hoje nós estamos com 5 rodadas para jogar com os mesmos 53 pontos. Eu acho que é um sinônimo de evolução de um ano para outro. E sobre o Thiago, é um garoto da base que... eu sei que talvez vocês daqui não acompanhem tanto, que nem o pessoal de lá, mas não era talvez o mais cotado, badalado para chegar na equipe profissional, mas ele, como você falou, a força física, a vontade que ele tem, compensa talvez até outras deficiências ou outras virtudes que outros atletas tenham na base, mas que não tem ainda o corpo físico dele, né? É um jogador relativamente forte para 19 anos e ele tem nos ajudado muito, cara, em várias circunstâncias, sofreu pênaltis, fez gols importantes, foi o artilheiro da Copa do Nordeste esse ano para a gente lá. Então, com a saída do Lúcio, a venda do Lúcio, que foi uma venda extremamente lucrativa para o clube, a janela já fechada, o Thiago passou a ser essa opção e vem trabalhando bem, vem entrando, Hoje ele era de atacante de ofício mesmo, é a única opção que nós tínhamos e ajudou, colaborou tanto por dentro quando foi para a beira do campo. Rogério, você é o melhor mandante, Bahia é o melhor mandante da competição. E como já foi falado, 11º visitante. O que é que mais tem te incomodado nessa distância de o Bahia visitante para o Bahia mandante? O que é que mais tem te incomodado no dia a dia para tentar corrigir? Porque, assim, a gente não imagina que você chega no vestiário e diz assim, a gente tá saindo, vamos segurar lá atrás, vamos ficar aqui esperando, vamos tentar não perder o jogo. Eu não creio nisso, né? E aí, o que é que tem te incomodado? O que é que você pode dizer pra gente cá fora de como você trabalha lá dentro para não ser esse visitante que tem sido e equalizar mais próximo de como é como mandante? O que me incomoda principalmente são os resultados, a diferença de pontuação. Eu sei que é muito mais difícil jogar para qualquer time, com exceção feita, acho que é o Palmeiras e Flamengo, que são visitantes, que são parecidos com os pontos como mandante. Mas a postura nossa, às vezes, nós temos que, guerrear mais, lutar mais, porque é sempre um jogo fora de casa, é um jogo mais brigado, né? Nós tentamos, taticamente, você vê que a gente tanto não vem para se defender, que se você olhar o número de finalizações, é muito parelho. Você vem aqui jogar com o Inter, é muito parelho. Na Fonte Nova, às vezes, a gente tem uma relação 2-1, até em finalizações. Mas nós viemos contra o Atlético, enquanto estava o jogo... Primeiro tempo, se você for analisar contra o Atlético, nós tivemos as melhores oportunidades de gol. Hoje aqui, no cômputo geral do jogo, eu acho que nós tivemos melhor... A bola que dá nas duas traves, o problema não é ela dar nas duas traves, ela dá nas duas traves com 2 jogadores, um de cada lado para sobrar, e ela volta no centro para o goleiro. Eu acho que teve o lance do Michel também, para mim. Eu até acho discutível o primeiro gol. Eu acho que é uma falta bem discutível no William, aquelas 2 mãos atrás. Não sei se teve força, mas teve um pênalti no Michel claríssimo, né? E o VAR não chamou, não deu a oportunidade. Porque foi pênalti o lance do Michel. Foi pênalti hoje o lance do Michel. É claro o pênalti. Ele faz com... até ele, no final ele empurra. O Michel já está dentro da área. Assim como eu acho que o Inter pode ter certa razão na reclamação do lance do primeiro gol. Eu acho que é bem possível que na Europa não fosse marcada uma falta dessa. Então, assim, a única é essa discrepância que a gente tem. A gente teve muitos cartões vermelhos esse ano fora de casa. A gente não era... No ano passado, você às vezes não lembra de um cartão vermelho nosso. Esse ano nós jogamos muitos jogos com um jogador a menos, né? E o volume de jogos. Acho que já são 74 jogos na temporada, começa a pesar. Esse tempo vai ser importante para a gente se reagrupar e voltar contra o Fortaleza, já sabendo que vai ser um jogo Fortaleza competindo como foi o jogo contra o Ceará, competindo até o último minuto. Mas o que me desagrada são os resultados em si e a gente tem que ter uma postura um pouco mais firme como é dentro da Fonte Nova. Rogério, a gente tem visto o Jean tendo novamente uma queda de rendimento da sequência de minutagem. É um dos atletas que mais tem
tempo em campo. Com esse retorno do Eric, qual a possibilidade de você conseguir segurar, poupar e quem sabe recuperar mais do Jean Lucas? Acho que eu acho que são jogadores distintos, apesar que os dois atacam bem a área. O Jean é um jogador de muito mais proteção de bola, o Eric é um jogador de muito mais infiltração. Acho que é possível haver essas trocas. Tem o Nestor também, que eu acho que faz bem essa função, a do Jean Lucas. Não tem o mesmo vigor físico, mas tecnicamente é um jogador bem refinado para fazer nesse sentido. Eu acho que o meio-campo, para nós, é onde nós temos mesmo. Nós temos a ausência do Michel, né, com o terceiro cartão. Mas nós temos agora, se a gente conseguir trabalhar bem o Everton, trabalhar bem o Caio, né, o próprio Jean mesmo. Hoje eu fiquei na dúvida entre começar com o Jean ou não, mas ele é um jogador que para esse tipo de jogo fora de casa ele faz muita diferença. Mas o Jean caiu um pouco de produção nos últimos jogos, eu sei, é notório, mas mesmo assim, fisicamente ele ainda é um jogador que num jogo eu tenho que ter no mínimo 5 que acabem, né? 5 de linha que acabem. E o Jean normalmente é o jogador que consegue acabar. Eu acho que ele foi melhor hoje do que no jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele foi realmente mal no jogo. Hoje ele foi um pouco melhor, mas eu acho que esses dias vão ser importantes para que ele consiga se recuperar para esses últimos jogos. E o Eric é sim uma opção para trocar apesar do Eric gostar muito mais de jogar pelo lado direito, que é o lado que o Everton joga mais, o Nestor já gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, mas em matéria de função, de jogo aéreo, o Eric pode nos ajudar nessa mesma função do Jean Lucas.